Sejam muito bem-vindos ao podlaw.tv, é o nosso podcast. Meu nome é Isabela Botelho, eu sou advogada, formada em 2020 pela Faculdade de Direito Milton Campos. Eu componho a equipe do Consultivo Estratégico e do Contencioso Civil Empresarial de um escritório aqui de Belo Horizonte. Eu sou pós-graduanda em Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo e também pós-graduanda em Planejamento Sucessório Patrimonial pela Fundação Getúlio Vargas. E eu estou muito feliz aqui de estar dando esse pontapé inicial nesse projeto nosso, que é um projeto que a gente vem pensando desde o final do ano passado. E o podcast, tem sido um veículo muito importante de transmissão de informações, E é isso que a gente busca aqui. E a gente acha muito interessante aliar a transmissão pelo podcast com o direito, porque o direito muitas vezes é visto como algo rebuscado, um conteúdo rebuscado, com formalidade, com solenidade. E o que a gente busca aqui é desmistificar um pouco isso, transmitir informação para os mais diversos públicos, seja o público dos formandos, dos que acabaram de formar, os advogados júniores, os advogados sêniores, os estudantes, aqueles que buscam, estão na dúvida ainda se querem ou não fazer o curso de Direito, e o público em geral. A gente espera que vocês gostem muito, esperamos que vocês comentem bastante, que nos enviem sugestões de temas, críticas, a gente está aberto aqui para isso. E hoje vai ser mais um programa introdutório. A gente busca explicar aqui a origem desse podcast, de onde que surgiu a ideia, quais são os nossos objetivos, quais são as nossas expectativas. E para isso, eu estou aqui com um convidado muito especial. Eu acho que não poderia ser outra pessoa sem ser ele, porque ele eu sou até muito suspeita para falar, mas ele é o meu professor da vida, é o meu professor no Direito há mais de 6 anos. E o currículo dele é um pouquinho extenso, mas eu vou tentar dar uma resumida aqui para vocês. Ele é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele tem MBA em Gestão de Telecomunicações pela Fundação Getúlio Vargas e pela Universidade de Ohio. Tem especialização em telecomunicações na Escola do Futuro da USP, São Paulo. Foi magistrado de carreira no estado de Minas Gerais por 22 anos, tendo sido desembargador do Tribunal de Justiça do estado de Minas Gerais. Compôs a 13ª Câmara Cível de Direito Privado, a 8ª Câmara Cível de Direito Público por 4 anos. Foi membro e também presidente da Comissão de Tecnologia de Informação do TJMG. Inclusive, ele é um amante da tecnologia, sabe, inclusive, muito mais do que eu. Foi professor do curso preparatório de magistrados da EGF, que é a Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, também do TJMG. Autor de artigos, livros sobre tributação, tecnologia da informação e das telecomunicações e vários outros temas do direito. Foi autor dos livros As Telecomunicações e o FUST, da editora Del Rey. É palestrante em várias universidades e faculdades de direito do Brasil e também árbitro listado da Camarb. Então, com vocês, Dr. Fernando Botelho. Uau! Eu acho que a referência que devia encabeçar esse rol de coisas aí que você leu por generosidade é de ser pai da Isabela. Pai do Lucas Botelho, pai da Fernanda Botelho, um trio que me orgulha muito e que está todo ele ligado ao direito. Eu queria começar aqui também fazendo a referência que a Isabela fez, que eu acho que é extremamente importante. A gente está muito feliz porque nós inauguramos hoje o Podlaw, A gente batizou podlaw.tv, É a sensação de termos a TV no ar para tentarmos contribuir com uma linguagem simples, objetiva, despretensiosa, a melhor tradução das coisas complexas do direito para quem estiver interessado num bate-papo ou mesmo em ouvir, quem sabe, aí um áudio bem curto e objetivo dessas complicações que a gente vê discutidas aí quase que nas esquinas do mundo brasileiro de hoje. Então, é o primeiro vídeo, o primeiro momento em que nós estamos hoje no estúdio gravando.
E o registro é, antes de mais nada, da emoção, porque isso aqui é um projeto sonhado, discutido. Há tempos, né? Há tempos, antes até da pandemia, não foi na pandemia. Verdade. Isso é uma visão, eu diria, coletiva, profissional e até familiar, que revela um traço muito pessoal da família, dos profissionais que a integram e da visão que a gente tem não só de mundo, mas do direito. O direito é uma forma de comunicação, é uma forma de interação. Quando a gente hoje vê o povo brasileiro, o povo simples, o povo elitizado, intelectualizado, educado, o povo sem a educação necessária, todo ele envolvido num grande complexo de normas, de regras e de soluções, nós vemos a necessidade da gente universalizar essa comunicação, a gente fazê-la da forma mais simples e objetiva e, quem sabe, trazer alguns de cabelo branco, como eu, se socorrendo da juventude, da Isabela, do Lucas e daqueles que possam nos auxiliar entre vocês com um debate bem objetivo para que a vida possa ser mais fácil. A finalidade, desde que o homem se entende como tal, do direito é harmonizar e regulamentar minimamente a relação entre os indivíduos para que a felicidade se estabeleça, cada um tenha o que é seu, respeitemos os limites uns dos outros. Que mais? Consigamos assegurar a cada um aquilo que lhe pertence, evidentemente, para que passemos a respeitar melhor o que não nos pertence. Sim. E uma série de outros valores que informam fundamentalmente a vida em comunidade. Então foi com esse propósito, com esse ideal, eu acho até que eu estou falando demais na apresentação, mas foi com esse ideal que a gente criou a marca Podlaw, ou Podlaw.tv, e começamos hoje, nesse podcast, nessa mesa, um singelo e despretensioso discurso ou debate jurídico, mas bem-humorado. Sobre vários âmbitos, né? Tanto da vivência na advocacia, quanto dos entendimentos nas cortes brasileiras. Exatamente. Do ensino. No ensino. Do ensino, do aprendizado. Vivência nas faculdades. Nas faculdades, a realidade de mercado. Sim. A perspectiva, o sonho dos estudantes. O sonho dos profissionais. A realidade dos juízes. Eu, por exemplo, tive o privilégio, gostaria de destacar, além da paternidade dos meus 3 filhos, a presença durante mais de 2 décadas num dos maiores judiciários do globo terrestre, que é a Justiça do Estado de Minas Gerais. Com todo respeito às demais justiças, são 97 judiciários no país. Nós temos em Minas Gerais uma grande justiça, muito bem estruturada, imensa, e que eu tive o orgulho de integrar por 22 anos. De modo que eu acho que alguma coisa dessa realidade a gente pode discutir. Isso, com certeza. E eu acho que a gente podia começar aqui falando um pouco da origem desse nome, né, Podlaw, né, que tá ligado muito aí à internet, tá muito ligada à tecnologia, a forma de transmitir informações aí pelo podcast, que é algo que tem se popularizado muito. E para isso eu acho que seria interessante a gente falar um pouquinho do seu histórico com a tecnologia, porque eu sei que você é um amante mesmo da tecnologia, das inovações, né? Então, se você puder falar um pouquinho, né, da sua familiaridade com esse tema. Eu acho que toda vez que for para falar do histórico, vai recorrer a mim, porque o cabelo branco significa história. Não sei se é confortável ou desconfortável, mas o fato é esse. Não, vamos lá, sem dúvida. Diga o que você acha melhor para a gente enfocar dessa história, que eu acho que estou aqui para isso também, claro. Você quer saber o quê? A tecnologia no meio jurídico, por exemplo? No meio jurídico, porque eu queria, na verdade, saber a sua opinião. Você acha, porque todo mundo reconhece, né, que o direito realmente é um ambiente mais solene, por exemplo, do que na arte, do que no teatro. É um ambiente mais solene, profissões que demandam mais formalidade. Isso combina com tecnologia? Olha, há até um movimento hoje muito interessante, ainda não consolidado, mas já pontuado
em algumas iniciativas, até de trabalhos profissionais nas cortes, que se chama hoje o Legal View, o Legal Tech, que é a associação da tecnologia com o jurídico, no sentido de se criar um mecanismo de comunicação que saia da dupla dimensão, do 2D, e passe para o 3D ou talvez até o 4D. O que é isso? Nós nos comunicamos, né? O direito brasileiro ele tem raízes estrangeiras, sobretudo europeias. Ele está muito ancorado numa definição de regras, de posturas clássica e bem convencional. Então, a importação de certas expressões, como, por exemplo, a própria raiz latina, não só da língua portuguesa, mas de algumas estruturas do direito brasileiro, fizeram com que o latim, por exemplo, fosse muito densificado na comunicação. Alguns anglicismos, mais recentemente também, algumas expressões estrangeiras e sempre formais próprias da relação do Estado, autoridade, com o cidadão, que nunca foi, evidentemente, uma relação de iguais. O Estado é a síntese de todos lidando com o indivíduo e, portanto, ele exerce em vários aspectos essa presença da autoridade, que é uma presença, muitas vezes, do exercício do poder do Estado e, consequentemente, ele é austero. A comunicação feita com tudo isso, os anglicismos, os latinismos, as convenções de comunicação, a presença da autoritas, da autoridade do Estado, fizeram com que essa comunicação culturalmente se exacerbasse em muitos sentidos. Eu talvez esteja tentando aqui passar uma mensagem informal e esteja ainda assim a linguagem carregada para os mais jovens de formalidade. O fato é que essa comunicação é bem robusta mesmo, de expressões cartesianas e, portanto, convencionais, e fundamentalmente com o uso da palavra escrita e falada. Por isso que eu disse da dupla dimensão. Isso vem de priscas eras, não é? Mesmo depois da prensa de Gutenberg, que permitiu a escrita, de lá para cá muita coisa, muito pouca coisa mudou, até que entraram os circuitos eletrônicos, abandonando um pouco o papel como plataforma física da veiculação da palavra escrita. E ela passou a ser a falada, como nós estamos falando aqui, em certos momentos da vida jurídica, como, por exemplo, as sessões orais nas cortes e nos juízos, mas ela é fundamentalmente, eu diria, acima dos 90% ou 95%, escrita numa plataforma física que vem do papel vegetal. Mais recentemente, digamos aí nesses últimos 10, 15 anos, a justiça enfrentou uma revolução. Ela começa a deixar essa matriz física do papel e aceita a entrada dos recursos da tecnologia da informação, da telemática e da informática, põe o papel de lado e começa a trafegar a palavra através dos circuitos eletrônicos. Nós criamos no Brasil o processo eletrônico, que são arquivos eletrônicos, PDFs, etc., que vão formando as provas, as evidências dos litígios, e as cortes brasileiras hoje estão praticamente digitalizadas ou eletronizadas. É um avanço muito grande para quem viveu a época do papel, né? Espetacular, é uma mudança. Eu passei por essa mudança como juiz de direito, como desembargador, como advogado. Os jovens que entram hoje, como Lucas, seu irmão, Lucas Botelho, tenho a honra de dizer que está ingressando na nossa Faculdade de Direito da UFMG, aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, entra num cenário jurídico completamente diferente, em que a tecnologia começa a se espraiar em todos os aspectos da vida jurídica e, portanto, é uma comunicação hoje bastante intensa. Ela é predominante hoje, a eletrônica, mas ainda com o uso preponderante da palavra. E muito da palavra escrita nos circuitos eletrônicos. Ou seja, a visualização das provas, dos documentos, dos argumentos, das decisões, ainda é da palavra escrita. O Legal View, o Legal Tech, essa nova visão, já começa a adquirir isso que nós estamos fazendo aqui.
começa a trazer a imagem, o som e a multidimensão, talvez até a simulação dos ambientes de julgamento, como as cortes virtuais, através de metaversos. Sim. Já há um projeto piloto, salvo engano, no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, se estiver errado, peço desculpas já, porque estou procurando aqui de memória, mas em que se simula uma corte com presença de avatares como juízes e argumentadores, advogados, em que os argumentos são trazidos ali dentro, muito inclusive com uma simulação para treinamento de magistrados, de servidores, com recursos de inteligência artificial e metadados. Isso é algo impensável. Como impensável era a realidade de se tirar o papel e transformar o argumento em recurso eletrônico 15 anos atrás. Então, Isabela, eu posso te dizer, se a gente for pegar aquele clássico slide da mudança das eras, fruto das tecnologias, né? As eras vão encurtando à medida que você vai entrando a tecnologia da informação. A máquina fotográfica demorou tantos anos para sair do filme de plástico e ir para o circuito, para o chip interno, e do chip interno ela já sai para o wireless num quinto desse tempo. Eu tenho certeza que nós não levaremos 15 anos para termos o metaverso, por exemplo, a simulação dos julgamentos e outras novidades dentro da área do direito, com a entrada da imagem, do movimento, da inteligência artificial, de forma formidável. Posso dizer mais alguma coisa ou estou falando muito e monopolizando a palavra? Não, fica à vontade. O Brasil detém hoje um recorde mundial de litigiosidade. É o país do globo terrestre de maior índice de litigiosidade que se conhece na história humana. A cada 2 pessoas da população brasileira, uma está em algum litígio no Brasil. A gente até brinca nas reuniões, pergunta para as pessoas assim, em volta de uma mesa, quem aqui está na justiça? Geralmente dá 50%, tem algum litígio na justiça. Isso decorre de fatores que eu acho que o vídeo fica curto para poder tratar, podemos programar isso para outra realidade, mas são fatores complexos, muito peculiares da vida brasileira e que não estão ligados, na minha visão, ao traço preponderante da sociedade brasileira, que é muito cordata, pacata, harmônica, festiva, amiga, de modo geral, e que não justificaria jamais esse nível de litigiosidade. Nós não somos belicosos para gerar uma briga a cada 2 pessoas. Então tem outros fatores, mas o fato é que nós temos hoje no Brasil 110 milhões de processos em andamento. Eu vou repetir esse número aqui porque eu acho que vale a pena as pessoas saberem. 110 milhões de processos em andamento. Então nós temos no Brasil o maior celeiro de test drive para tecnologia no sentido de solução mais rápida, mais econômica e mais segura dos litígios que há no globo terrestre. Se você fizer um comparativo, por exemplo, com a sociedade japonesa, que tem por costume outra realidade cultural, resolver os seus conflitos fora do âmbito do Estado, fora da justiça, você vai ver que lá eles vão ter muito mais dificuldade de informatizar, de entrar com recursos de tecnologia pela desnecessidade presente lá e frente a uma necessidade extrema nossa. Nós temos necessidades extremas da entrada da tecnologia para suporte à decisão dos juízes, para que os advogados possam ter melhores condições de trabalho com o fator plano, né, a terra flat, né, possam trabalhar em vários lugares ao mesmo tempo e outros fatores que recomendam que essa justiça não seja tão robusta desse tamanho a ponto de quase que inviabilizar a vida brasileira em vários aspectos sociais, econômicos, políticos, culturais, etc. Não cabe uma justiça de 110 milhões de processos na sociedade brasileira. Isso pode ser resolvido muito com a tecnologia.
Paro por aqui um pouco e ouço você. É a tecnologia mesmo usada como instrumento, né? Frente a essa litigiosidade que a gente vê aqui no Brasil. Me veio até aqui em mente o Visual Law, né? Que eu acho que a gente estava conversando outro dia sobre memoriais elaborados na forma de Visual Law, que é como se fossem esquemas, né? Do conteúdo das peças, das principais peças de um processo, por exemplo. Também já vi sentenças, projetos de sentenças para virem também na forma de Visual Law, o que torna a sentença mais acessível para leigos, né? Então, eu acho que a tecnologia vem mesmo como instrumento, né? Instrumento para auxiliar, para permitir, né, o acesso a mais fácil, não digo mais fácil, mas mais direto, uma informação mais simplificada, né? Mais palatável, né? Mais palatável, exatamente. Aliás, eu quero fazer uma correção. Eu falei legal tech, que na verdade é exatamente isso, né? São expressões, são os anglicismos que informam a utilização de outras plataformas para que a comunicação jurídica fique mais fluida e mais moderna, não é isso? Exatamente. E eu vejo muito isso, principalmente agora, nesse cenário pós-pandemia, né? Porque com a pandemia nós fomos obrigados a nos comunicar sem estarmos na presença física. E eu acho que a tecnologia auxiliou muito isso. Hoje a gente tem julgamentos por meio da câmera, né? São julgamentos eletrônicos, né? E temos reuniões antes que os advogados muitas vezes tinham que viajar tanto para fazer sustentações orais quanto para fazer reuniões, e hoje em dia muitas vezes isso não é necessário, né? As cortes, por exemplo, durante o período da pandemia não pararam, e em alguns aspectos o resultado de produtividade dos juízes inclusive melhorou. Há alguma crítica aqui e ali nisso, mas a realidade é que a pandemia, que trouxe malefícios históricos para a população, trouxe algumas resultantes também de inovação. E as cortes brasileiras passaram a funcionar eletronicamente com o recurso principalmente da videoconferência. Sim, sim. Isso eu me lembro bem, Isabela. Eu, na época, presidia a Comissão de Tecnologia da Informação do Poder Judiciário de Minas Gerais, uma das maiores do país. E nós fizemos a primeira experiência em Minas Gerais de transmissão dos julgamentos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais ao vivo pela internet. Quando começamos a transmitir essas sessões, me lembro bem que nós tínhamos um link de 1 mega, na época, que é pequeno, mas 1 mega como teste. Na primeira abertura, ele estourou, porque trata-se, na verdade, de um serviço que expressa o monopólio estatal, é só a Justiça Brasileira do Estado que julga, e todo mundo quer ver o seu julgamento, quer ver o juiz dizendo o seu direito, enfrentando o seu litígio, e nós não tínhamos dimensão disso. Quer dizer, a conexão estourou e inclusive o site quase saiu do ar. Essa realidade transpôs-se muito rapidamente durante a pandemia para a necessidade das cortes funcionarem com recursos de videoconferência. Então, os juízes se acostumaram, os desembargadores, os ministros. Hoje nós temos uma justiça brasileira funcionando por videoconferência, com problemas que são próprios dos recursos de tecnologia. Sim, claro, mas você sabe disso, é advogada do contencioso também, trabalha conosco no escritório, e vê uma sala virtual, que se diz virtual, eu não gosto da palavra, mas uma sala com 50 janelinhas de advogados e 5 janelinhas de desembargadores togados, não é? Aguardando julgamentos, e os argumentos por microfone, com câmeras, e a gente que vivia isso na tribuna, não é? Com a emoção do argumento e do resultado, hoje nós fazemos isso dos escritórios. Então esse é um resultado da pandemia. Ele não deve, na minha visão, ser a regra, porque o convívio humano não vai ser substituído pela tecnologia em nenhuma circunstância da vida. Mas ele passa a ser uma alternativa, por exemplo, de universalização dos serviços da advocacia, porque o advogado mais distante, que não tinha condição, porque o seu cliente não tinha, muitas vezes, condição de vir às cortes que estão instaladas nas capitais dos estados,
passa a ter um acesso hoje de baixo custo Com a partir do seu certeza. escritório, né? Com certeza. E eu acho muito interessante isso, né, que a acessibilidade que a tecnologia permite, né, viabiliza para os mais Mundo diversos. flat, né? Exatamente. E aqui também, né, igual a gente estava conversando, vou até mudar um pouco o tema, mas que um dos nossos objetivos aqui é transmitir para o público, né, igual eu falei, os mais diversos públicos, o entendimento dos tribunais. E eu queria conversar também sobre qual seria a importância de compreender, né, de transmitir quais são os entendimentos das cortes, das principais cortes brasileiras sobre os tais temas jurídicos para o público. O que isso viabiliza para quem está nos ouvindo evitar futuros conflitos ou conflitos atuais. Diante do que há hoje no Brasil, a discussão generalizou-se de direitos, deveres, obrigações. O que é que está acontecendo hoje no país? Um direito vivo, né? Uma ambientação, eu diria, generalizada do que deve ser e do que não pode ser. Não é? Nós temos que auxiliar. Acho que os profissionais têm que auxiliar a compreensão disso, até para melhorar esse cenário. Sim. Para serenar um pouco, para acalmar um pouco a população. E eu aprendi, acho que nós todos aprendemos, as fontes desse direito, né? A lei votada, a lei congressual, que é a regra de convívio, não é? A doutrina e a jurisprudência dos tribunais. A doutrina, que são os doutos que escrevem sobre essas leis, e a jurisprudência, que é a palavra das cortes sobre esse direito. E nós estamos vendo que, de uma estrutura muito objetiva, muito pragmática, normatizada, anterior, já, eu diria, quase que ultrapassada, o Brasil caminha muito rapidamente, às vezes sem muita estrutura científica, para uma proximidade com os sistemas anglo-saxões, não é? Americanos e europeus, em que a palavra do juiz é uma palavra de interpretação de uma realidade um pouco mais livre. Há quem critique dizendo que isso é um ativismo judicial, há quem diga que isso é, na verdade, uma modernização da aplicação da lei. Mas o fato é que o juiz brasileiro, as cortes, estão um pouco mais livres, se libertando um pouco, às vezes, até do parâmetro puramente hermético da lei brasileira, e dizendo um direito contemporâneo, às vezes, da realidade em que ele é aplicado e não propriamente da época em que a lei foi escrita. Tem várias razões isso, a crise do processo legislativo, uma certa confusão na estruturação dos mecanismos judiciários de controle das decisões, etc. Mas o fato é esse. O que significa isso para mim é que a palavra do juiz brasileiro passa a ser uma fonte fortíssima do direito. Eu não ousaria dizer num podcast, sobretudo o primeiro nosso, que ela passa a ser a primeira fonte do direito, que ainda é a lei. A primeira fonte é a lei, né? Sim. Todos somos servos da lei. Mas ela está quase ao lado da lei, a palavra do juiz. E pelos mecanismos de tecnologia que fizeram com que a doutrina não esteja mais hermetizada em livros físicos, mas ela está espalhada na rede, artigos, trabalhos de conclusão de curso, discussões, etc. Nós temos um fator disseminado de doutrina. Eu acho que a palavra do juiz é a síntese hoje da aplicação da lei no Brasil. Então nós temos que dizer para a população qual é a palavra do juiz, o que o juiz está dizendo. Com certeza. E eu acho que esse é o propósito, não é? Ninguém tem aqui nenhuma, nem de longe, a pretensão de monopolizar a interpretação da palavra do juiz, mas eu acho que nós temos condição de ajudar na interpretação do que o juiz está dizendo, do que ele está pensando quando ele julga. E, neste sentido, extrair dali as lições de direito para programar, para projetar, para planejar. E aí criamos o nosso vídeo do PodLaw, que é o Planejar
versus conflitar. Pois é, esse é um quadro, né, que vai ser bem bacana a gente tratar aqui, o Planejar versus Conflitar, é um quadro que a gente está com bastante expectativa, e eu também faço as suas palavras as minhas. Eu acredito que o entendimento, né, nós lá no escritório, né, que estamos acostumados, né, brincando aqui com a briga, né, a gente está acostumado com o contencioso, a gente sabe... A gente gosta da paz. A gente gosta da paz mas a também. Gente sabe... Mas a gente sabe estar na briga. A gente sabe estar na briga. Mas a gente analisa quando o conflito já está instaurado, né? E quando o conflito já está instaurado, vem então o entendimento do juiz, né? E com esse entendimento do juiz, é possível evitar novos conflitos, né? Isso aí. É possível planejar o futuro para que não ocorra novamente, não ocorram casos similares. Então... Ou seja, me permita, Isabela, que eu acho que esse ponto é fundamental. A gente quer extrair do julgamento a lição para fazer em casa. É isso aí. Sugerir. Não adianta nós insistirmos. Não. Se a lei permite, mas o juiz não permite, os tribunais não permitem, nós temos que partir do pressuposto de que a palavra dos tribunais não está permitindo. Exatamente. Se a lei proíbe, mas os tribunais estão permitindo, nós temos que planejar para permitir, porque o tribunal garante. E vai, acho que dentro desse contexto, uma certa interpretação. Até para análise dos riscos, né? Dos riscos, da segurança mínima. Quando se fala numa estrutura de harmonização da vida, e o direito serve para isso, nós temos que ter mínima segurança. O país está perdendo a segurança. Nós temos inseguranças, que é o anátema, o antônimo da segurança no Brasil, que estão quase que nos deixando em casa. A insegurança patrimonial, a insegurança social, a insegurança econômica, a insegurança política, o que mais? A insegurança psicológica, etc, etc. Familiar. A insegurança familiar e a insegurança jurídica, que é aquela em que nós não sabemos o dia de amanhã a respeito dos nossos próprios direitos, das nossas próprias obrigações, é o arraso da organização dos povos, de modo geral. E nós não podemos permitir que um país tão bonito, tão rico, tão alegre, tão variado, gerações novas e valiosas como a sua e outras, venham a degringolar porque nós não sabemos mais para onde ir do ponto de vista jurídico. Sim, então, eu acho que a palavra do juiz tem que nos dar a matéria-prima para dizer o seguinte, olha, dá para planejar nesse sentido. Acho que é isso, né? Até porque cada caso tem uma especificidade, né? É algo a ser analisado. E eu acho que é importante. E acho que vocês espero, né? Que vocês aproveitem bastante essas informações, essas discussões que a gente pretende trazer aqui. É uma das nossas expectativas, né? E eu também teria outra pergunta aqui, também fugindo um pouco, né, desse assunto que a gente está agora, mas considerando aqui também a sua atuação como professor, e professor que eu falo, inclusive, meu professor muito exigente, inclusive, nesses últimos 6 anos de escritório, é um professor, assim, que realmente, é exigente, é rígido. Mas considerando também você como professor, qual que seria a importância da tecnologia para a absorção do conhecimento dos jovens? Porque os jovens, eu vejo, e eu me incluo nisso, nós queremos cada vez informações mais acessíveis, mais rápidas, mais diretas. Eu estava até conversando com uma amiga minha outro dia e ela estava falando que ela não tem mais paciência nem para assistir filme, nem para assistir série. Que quando é uma série que ela gosta muito, ela pula logo pro final, porque ela não tem mais paciência. Então, eu vejo muito isso nos jovens. Os jovens querem informação rápida, direta. E aí, eu queria saber qual a importância, você acha, da tecnologia para a absorção do conhecimento pelos jovens e também qual o prejuízo disso quando é em excesso. Quer dizer, mais ou menos como colocar um 2V, 3V em tudo da nossa área. Olha, tem alguma coisa muito importante surgindo aí. Você já ouviu aquela expressão, justiça tarda, mas não falha? Às vezes, quando tarda muito, falha. Sim. Sabe? A resposta do Estado juiz, Estado justiça, aos conflitos da população tem tardado muito.
O Brasil foi criticado nos cenários internacionais como das justiças mais lentas, volumosa e lenta. Eu mesmo vivi muito essa experiência. O juiz, profissionalmente falando, individualmente falando, é um profissional muitas vezes angustiado com isso. Ele faz o seu máximo e aquilo não anda, porque o processo é ritualístico, cheio de recursos, etc. Ele tem um timing de resposta completamente incompatível com a modernidade. Saem de casa pela manhã o juiz, o escrivão, o escrevente e o advogado, usando as melhores tecnologias da informação, Pix, cartão de crédito, etc. E quando senta para trabalhar com o processo brasileiro, parece que entraram no museu do século XVII e aquilo não anda e não resolve. Quer dizer, ele resolve num dia tudo da sua vida, saúde, família, relações sociais, econômicas, patrimoniais, mas não consegue resolver o próprio trabalho. Então, isso tem que mudar. Isso está mudando, muito em razão da tecnologia. Eu tive recentemente uma experiência, conheci um recurso de inteligência artificial que deve chegar aos tribunais por iniciativa não só do Conselho Nacional de Justiça, mas de algumas cortes, que deve permitir a instalação de certos cérebros de julgamento nas máquinas das assessorias e dos juízes. Então, pensar o litígio e solucionar e dar a decisão pode deixar de ocupar tanto a mente de quem decide e muito mais a mente, a mens, né? Falando em latim, a mente do computador. Uhum. Porque vai ser capaz a máquina de, por repetição de casos, absorver decisões de outros, juntar jurisprudência, trazer um texto escorreito com formação vernacular, pontuação, concordância, etc., que o juiz praticamente vai produzir muito mais. Isso deve acelerar muito a resultante da resposta da justiça. Chegar ao extremo disso, impessoalizar, é vulgarizar aquilo que a população tem de mais sério depois da saúde, na minha opinião. Estão envolvidos nessa brincadeira a liberdade humana, o patrimônio, as angústias da família, a sucessão causa mortes, os tributos e a atuação do Estado sobre o cidadão. Nós não podemos permitir que isso saia no 2V, no 3V, sim, direto de máquina. O recurso humano, a sensibilidade de análise, de decisão, o pensar, o refletir é fundamental. Então, eu sou, embora fascinado com a tecnologia, um tanto avesso à correria. Nós temos que dosar e temos que acostumar com isso. Agora, todas as gerações, a minha também já foi jovem, todas as gerações são ansiosas pelo encurtamento das velocidades. Nós jovens, eu vou me incluir, com certeza. Nós jovens somos ansiosos pela celeridade, pela velocidade, pela rapidez, pelo 2V, pelo 3V. E vamos nos convencendo ao longo da vida de que talvez o 1.5 é o melhor. Uhum, então, é uma luta permanente entre o approach de tecnologia para produzir velocidade e a consciência da necessidade de se preservar a qualidade. Em tudo na vida. Se você for pensar, por exemplo, nos procedimentos médicos, na robótica dentro da medicina, não é? Nas artes, hoje você tem robô pintando. Eu posso deixar fazer uma tela a óleo, por exemplo, um recurso de robô que vai fazer isso em 5 minutos. Talvez não tenha o valor que tenha uma tela pintada como aquelas que nós conhecemos, históricas, etc. Como talvez também o recurso de robótica num procedimento médico tenha uma precisão cirúrgica melhor do que a mão do cirurgião, mas não tem a sensibilidade do cirurgião de um determinado momento crucial da vida. É muito parecido a área nossa de interpretação. A velocidade é fundamental, mas a qualidade ainda vai falar alto. Precisa ser dosado, e eu acho que isso pode ser interessante até para a juventude, né? Para os estudantes que podem estar nos ouvindo, eu espero, porque realmente a informação
hoje ela está muito fácil, né? O Google é um mundo cheio de informações, né? Então, e os livros, né? E a leitura, o exercício da leitura é algo muito importante, principalmente no mundo do direito. Então, eu acho que a tecnologia, ela está aí, sim, para viabilizar, né? Viabilizar o acesso à informação, mas é algo que precisa ser dosado dentro da realidade de cada um. Deixa eu voltar a pergunta um pouquinho aqui. A sua geração, quantos anos? 24. Essa faixa etária, ela hoje já chegou à consciência da preponderância da qualidade ou busca a velocidade 2V, 3V a qualquer custo? Para a juventude, da minha idade, assim, eu acho que depende. Depende do contexto, né, de vivência de cada um, do contexto profissional de cada um. Há aqueles que realmente privilegiam a rapidez em detrimento da qualidade, mas eu acho que realmente o que vale a pena mesmo é a gente buscar a qualidade. Porque não importa, né, se algo foi feito de forma rápida, um conteúdo foi estudado ali brevemente no Google, aquilo não é realmente absorvido. Então, é realmente priorizar sempre a qualidade. Sabe que em gestão de tecnologia, o pessoal de tecnologia que está aqui vai saber disso. Tem uma máxima que o problema está entre a máquina e a cadeira, que é o ser humano. Exatamente. E ele é a solução. A retirada dele, quando a gente pensa no emprego da tecnologia, aprendi isso muito na gestão de tecnologia no Poder Judiciário. O Poder Judiciário é um prestador de serviço. Serviço é a resultante da atuação humana. Então, a entrada da tecnologia tem que ser dosada com a natureza do objetivo que se quer alcançar. Como é que eu vou prestar serviços à população, por exemplo, com tecnologia pura, sem a sensibilidade humana? Como é que eu vou prestar serviços à população sem tecnologia, só com recurso humano, numa população de 230 milhões de pessoas? Então, são complementares. A gestão fina, sensível, ainda humana, é que vai fazer com que o proveito seja atingido, sabe? Com certeza. O equilíbrio. Mas já que a gente tocou no assunto juventude, eu tenho também um convidado muito especial aqui, que fez questão de estar conosco aqui hoje. E eu acho que vai ser um debate legal de fazer aqui, porque vão ser dois extremos, né? É o advogado sênior, que já esteve no setor público, né? Exerceu 22 anos na magistratura e hoje é advogado, com aquele que acabou de se formar no ensino médio e vai entrar agora para a faculdade de Direito, né? Faculdade de Direito da UFMG, vai começar agora em agosto, e é o amor das nossas vidas, e é o Lucas Botelho. Olá, Isabela. Obrigado pela introdução. Olá, pai. Olá, telespectadores. Meu nome é Lucas, como já foi dito. Tenho 18 anos de idade. Estou entrando agora no curso de Direito da faculdade UFMG. E como um jovem nesse cenário, eu, sem dúvidas, tenho muitas dúvidas, tenho muitas questões a serem respondidas por pessoas com experiência. E, portanto, aproveito desse momento, desse prazer que é estar aqui conversando com vocês, para solucionar algumas delas que podem até ser interessantes para outros jovens que, assim como eu, estão aqui presenciando essa troca de informações. Nessa posição, como um jovem que tem essas questões a serem solucionadas, eu aproveito aqui dessa troca de ideias para pedir a você, pai, e você, Isabela, se quiser responder, considerando que no início do curso de Direito somos introduzidos a uma série de matérias novas, como filosofia, sociologia, história do direito. O que vocês consideram como relevante, como uma prioridade a ser tomada pelos alunos no aprendizado? Ao que os alunos devem se atentar? Qual matéria, qual tópico em específico é importante para basear todo o processo do aprendizado do direito? Nesse início, né, de curso. Sim. Quer responder? Ladies first. Bom, eu acho que esse início é até engraçado, porque o estudante de direito entra na faculdade já querendo ir logo para o direito penal,
né? Todo mundo pensando ali na série, o que viu na série, o direito penal. E depois é aquilo, né? Como é que é aquela frase? Namora com direito penal e casa com direito civil. É isso mesmo. Geralmente é assim. Mas o estudante ele tem que entrar com a cabeça de que primeiro ele tem que aprender a base. E a base está na filosofia, principalmente, está na história do direito. Eu vejo a história do direito como algo que, na minha época que eu estava aprendendo, eu ficava, gente, mas eu quero ir logo para o direito, eu quero saber o direito, quero ir para a lei, né? E mal sabia eu que tudo estava ali na história do direito, que eu precisava aprender como se chegou onde a gente está hoje. E isso está ali na filosofia e na história do direito. Eu acho que são as principais matérias. Eu entendo, a teoria da Constituição também é muito importante, a gente aprender, né, que os direitos fundamentais estão na Constituição, a importância de ter uma Constituição forte nos dias atuais. E eu acredito que é isso. Na minha opinião, seria filosofia, história do direito e também a teoria da Constituição. Bem, eu não posso responder sem fazer um prolegômeno muito breve aqui a respeito do Lucas, que chega aqui no Pod logo no seu nascedouro e vem para sublinhar com a sua juventude e com o seu entusiasmo de estudante, que passa a ser agora da Faculdade de Direito da UFMG, para meu orgulho, para nosso orgulho familiar, trazendo essa luz que é a visão do jovem, que acaba de tomar a decisão, que é uma decisão dificílima, aos 18 anos de idade, do que fazer e de ingressar no mundo jurídico. E essa, é bom dizer, é uma decisão voluntária do Lucas, ninguém interferiu nela, eu não abri a boca para isso, a mãe não abriu a boca para isso, e que quer esse desafio, e que tem seguramente uma visão própria para tomar essa decisão, que não é a minha, de 61 anos de idade, não é a da Isabela, é própria da sua geração. E que vai encontrar um grupo de outros e outras estudantes de 18 anos de idade, a turma que está dentro da tecnologia 2x, 3x, deparando com um país extremamente delicado, complicado, e que precisa mesmo saber o que é fundamental para o país, porque são brasileiros. Essa é uma profissão, Lucas, antes de mais nada, do Brasil. Você não vai exercê-la em local nenhum do mundo. A estrutura do direito brasileiro é peculiar ao Brasil. A americana é peculiar aos Estados Unidos, não é? A francesa à França. Alguns institutos são importados uns pelos outros, mas são profissões eminentemente nacionais. Então precisam viver o país, precisam acostumar-se com a realidade brasileira e adaptar essa juventude e essa escolha que fizeram agora a essa nova situação, nova era que começa. Então a pergunta é interessante, quer dizer, o que se deve priorizar nesse momento? Nas melhores escolas americanas, há uma discussão nos primeiros 2 anos, escolas de direito, as cátedras chamadas primeira linha nos Estados Unidos, sobre filosofia pura. Praticamente a lógica do pensamento científico. Muita discussão sobre as lições de Sócrates e Platão, na perspectiva de treinar, adestrar o jovem a um pensamento de solução da problemática na qual ele está se inserindo. Então, eu estou dizendo isso porque, repito, 18 anos, saídos de um nível escolar, reconheçamos, ainda muito infantil, tomada a decisão por ingressar nessa realidade, o que se vai fazer no início é pensar, aprender a pensar. Então, a filosofia do direito, que é a estrutura principiológica, não é? Ubi societas, ubius, desculpem usar o latim, a sociedade há direito, há 2 pessoas há direito, uma tem que respeitar a outra. Foi assim na existência humana. Então, o aluno vai aprender a entender a razão pela qual há regras, como que essas regras são estruturadas, para que são estruturadas e como devem ser interpretadas.
a lógica do pensamento científico aplicada à área de regramento do convívio social. Então, a primeira fase tem que ser filosofia. E eu sugiro ao meu filho, que é o jovem profissional que chega à nossa estrutura de trabalho, e sugiro aos jovens que priorizem o estudo da filosofia do direito. Os profissionais dos países desenvolvidos estão estudando filosofia do direito. A grande discussão que se estabeleceu no eixo Europa-América do Norte foi filosofia do direito nos últimos 20 anos, né? Vamos citar aqui a filosofia da Escola de Munique de Jürgen Habermas, né, com a sua teoria comunicativa, associada à filosofia do direito de Ronald Dworkin, por exemplo, que é um norte-americano, e o seu império do direito, na visão até da figura mitológica do Hércules, na sua fortaleza, capaz de interpretar as regras e aplicar o direito para fazer a todos felizes, satisfeitos. Essa tem que ser uma meta de interpretação. São figuras retóricas usadas pela filosofia do direito, pelos jusfilósofos, são os filósofos do direito, para que a população do direito aprenda a pensar, antes de mais nada. Decorar regras, saber o que está no artigo 132, 142, 171 do Código Penal, para ficar aqui, para fazer uma homenagem aos amantes do direito penal, não é? O 121 do Código Penal, que é o homicídio, essas coisas clássicas que vão fazendo do direito uma área até da cultura nacional. Isso é secundário. O importante para todas as áreas, seja penal, tributário, civil, administrativo, o obrigacional em geral, é que você compreenda filosoficamente em que cenário que aquilo está inserido, qual é a ratio daquela estrutura de organização e como se resolver os problemas e as instabilidades. Se nós conseguirmos uma juventude do direito que pense esse direito com base exatamente numa ponderação de valores, portanto, numa visão e num estudo filosófico mais estruturado, eu quase que diria que nós podemos abandonar as regras. Então, a estrutura... E eu creio que a grade da UFMG deve estar preponderando, como das faculdades de modo geral, preponderando no início do curso exatamente o estudo da filosofia pura e da filosofia do direito. Bom saber, então, convidar todos... É por isso que ele é o melhor professor, hein? É, isso aí. Isso dito por não suspeitos. Convido a todos, então, semelhantes a mim, ingressando agora no curso do Direito, a se atentarem, então, à filosofia do direito, né? Fica muito claro, então, a importância dela para se iniciar todo esse curso. Afinal de contas, como disse o meu pai, agora ela irá basear tudo o que iremos estudar em frente. Prosseguindo, então, com essas questões que eu trouxe, eu gostaria de perguntar, então, um pouco mais para frente nessa trajetória do jovem estudante de Direito, aquele que procura iniciar um estágio. Primeiramente, a partir de qual momento você acha que o jovem se encontra preparado para essa etapa e quais qualidades, quais conhecimentos, habilidades ele deve já estar aprendendo e já ter adquirido para poder iniciar, então, esse estágio e conseguir seguir com essa trajetória? Do ponto de vista regulamentar, se não me engano, o estágio regulamentado é a partir do 7º período, hoje do 8º. Salvo engano, o 7º período, né, que pode ter a carteira da OAB, mas a maioria dos estudantes começa bem mais cedo. Eu acho que, não havendo a necessidade econômica, que hoje está cada vez mais presente na vida das pessoas e dos estudantes, porque o indivíduo hoje, o jovem, precisa trabalhar. Ele não consegue, infelizmente, só estudar. Ele precisa complementar o estudo com o recurso de sobrevivência, muitas vezes até da família. Então, ele tem que começar mais cedo, o que é um sacrifício para o estudo. No caso específico do direito, é preciso que, na minha opinião, não seja sacrificado o horário de estudo e de preparação exatamente da base, do estudo da filosofia, que é pesado, que é um contato novo.
são princípios novos, são livros novos, leituras novas, trabalhos novos, discussões de grupo, e que eu acho que é um pouco incompatível com estágio. Então, eu acho que até a metade do curso, quinto período, não devia haver estágio. Acho que é pouco útil. O estágio, como o próprio nome diz, é um treinamento, né? Em inglês é um trainee, né? Ele toma contato com a prática. A prática é a rotina cotidiana dos escritórios, dos juízos, das cortes, etc. E isso pode comprometer horário de trabalho, horário de estudo, tempo para dedicação ao estudo, de modo que, num plano ideal, eu sugeriria que antes do quinto período não houvesse o estágio, mas isso depende muito do indivíduo, da família e, sobretudo, da condição de sobrevivência, porque não é fácil no Brasil hoje você poder se dar esse luxo. Bom saber, então. Isabela, você tem alguma questão a ser abordada? Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que o estágio ele serve como uma segunda escola para o estudante de direito. É onde o estudante de direito vê na prática aquilo que ele aprende dentro da faculdade. Então, eu acho que é um período importantíssimo, muito enriquecedor. Eu acho que é válido até para os estudantes de direito pesquisarem bem quais estágios que eles desejam, às vezes transitar tanto pelo setor público quanto pelo setor privado, para entender um pouquinho ali da onde para qual caminho que ele quer seguir futuramente, mas realmente respeitando, né, sempre a escola, né, que é a faculdade. O prioritário é a faculdade e o estágio vem, então, como uma forma de escola, de aprender mais, ver na prática aquilo que se aprende dentro das faculdades. E eu acho que você perguntou também, né, sobre salvo engano, você perguntou sobre o perfil, né, do estagiário, Sim, quais habilidades, quais conhecimentos. Pois é, eu acho que o estudante em si, de direito, eu acho que uma característica que torna o estudante de direito um destaque, talvez seja ser um cidadão curioso, um cidadão que pesquise, que busque aprender mais, que vá na jurisprudência, queira entender o que está sendo julgado ali, porque no início da faculdade é difícil, a gente vai ler um julgado, às vezes a gente nem entende o que está sendo tratado ali, mas buscar saber, pegar a lei, tentar entender, pegar a doutrina, né, que é super importante também. Então, eu acho que é ser uma pessoa curiosa. E, além disso, tem um status, né, de proatividade, que está muito ligado a isso também, de disciplina e de muito estudo, né? Porque o direito demanda aí muita leitura, muito estudo, e é um estudo eterno, né? Porque o direito, por mais estável que às vezes seja, ele sempre está em constante mudança. Então, a gente precisa sempre estar se atualizando. Eu queria alinhar com o que você está dizendo, uma recomendação, sabe? Que a gente tem visto, isso não é de hoje, não, por força da tecnologia, não. Isso já vem de muito tempo, que é uma certa deterioração da estrutura comunicativa da juventude que sai das escolas para o estágio. Eu me refiro especificamente à capacidade redacional, o uso do vernáculo. Nós não temos condição na área jurídica de lidarmos com níveis críticos de expressão redacional escrita, sobretudo. Falada nem se diga, mas escrita, né? Quer dizer, concordância verbal, concordância nominal, pontuação, crase, são coisas elementares no uso da vida forense, da vida jurídica, em qualquer aspecto que você vai tratar. Fazer entender por meio da redação, se fazer compreender, quer dizer, não, por melhor que seja hoje a inteligência artificial, a inteligência das máquinas para nos auxiliar na redação, por exemplo, ela precisa existir hoje, e eu sugiro e as escolas não provêm isso, infelizmente. Não provêm, e esse teste de admissão universitária, particularmente da universidade pública, que é o Enem, eu até queria te ouvir um pouco sobre isso. Se ele efetivamente contribui para esse aprimoramento. Se sai dali para a universidade pública, o jovem testado na qualidade que o ensino do direito exige para se expressar por escrito, por exemplo. Qual que é a sua visão disso? Se eu dependesse só dessa preparação para o Enem, eu iria chegar ao curso de Direito um tanto quanto limitado na minha capacidade de comunicação pela escrita. Então, eu sempre me preocupei em me atentar ao universo da escrita
transcendendo essas provas, tanto da escola quanto os vestibulares, porque, de fato, a gente não pode ficar limitado a isso. Ainda há um padrão muito rígido. Pois é, eu estou provocando aqui por isso, porque eu acho que ele contribui pouco para uma preparação prévia e a escola não provê isso. Então, talvez aquela pergunta sua do início, por que nós somos tão pesados na linguagem final do profissional pronto? Porque aprendemos que falar difícil empolado é a forma de comunicar. E não é isso. Não se está querendo isso na decisão, não se está querendo isso na doutrina, não se está querendo isso na postulação da advocacia. Pelo contrário, né? Isso tem decaído cada vez mais. Você estava falando aqui do Visual Law. Do Visual Law, por exemplo. O Visual Law, o que é? É pôr de lado a escrita o máximo possível e transformar isso numa imagem. Eu falei no metaverso, por exemplo. Né? O metaverso ganhando corpo na estruturação de cortes, argumentações, decisões, etc., nós vamos ter que ter gestual, postura, comunicação verbal, emoção, não é? Mas, por enquanto, a escrita é fundamental. Então, quer dizer, eu sair com um padrão do Enem ou sair com um padrão do vestibular, entro na faculdade de Direito e recebo a estrutura toda pesada, convencional, e passo a ler texto de corte, etc., em que a linguagem ainda é muito estatal e, portanto, também dentro de um padrão, digamos assim, eu acabo demorando muito, a sociedade demora muito para evoluir na comunicação. Não se quer um show de rock, né? É preciso dizer isso. Não é possível que nem rock nem funk. Nosso trabalho é um trabalho com certa ritualística, com certa solenidade, mas é preciso entrar no nível da modernidade. Fica o alerta. Esse padrão ele tem que ser terminado no teste de admissão e começado um outro com foco na comunicação efetiva. Eu tenho a impressão que os melhores professores dirão isso em sala de aula e os bons alunos absorverão isso de uma forma inteligente, nem para vulgarizar e nem para abandonar. E outra coisa, é preciso tirar um pouco o vício disso aqui, né? Porque isso aqui é um equipamento extraordinário, quer dizer, essa é a nossa vida, mas tem inibido um pouco a criatividade para a escrita e tal. Com certeza. Sem dúvidas. E me preocupa muito que não exista a possibilidade de, ao mesmo tempo que um jovem estudante se prepara para um Enem, para um vestibular, ele conseguir desenvolver esse tipo de habilidade simultaneamente. Porque não há tempo, né? Tem preocupações, tem diversos assuntos, diversas matérias a serem estudadas e, infelizmente, quando você está vivendo um terceiro ano do ensino médio, você não consegue associar isso a um aprendizado concreto e diverso da escrita. Mas, progredindo então para a minha última questão, ela é mais refletindo acerca do... Last but not least. Pois é a última, mas fechando com chave de ouro. Eu queria refletir acerca da relação dos jovens que estão chegando agora a esse mundo do direito que está mudando, como você disse. Como você avalia o potencial de empreendimento dos jovens em meio à associação do mundo digital ao direito? Sensacional. Deixa eu te falar. Eu não trabalhei na gestão de tecnologia com ninguém de cabelo branco, tinha muito pouco. A turma toda estava com um preguinho no nariz, na orelha. Nós necessitamos dessa juventude, Lucas. É a juventude propulsora do mundo de bits, do raciocínio rápido em termos de tecnologia a serviço da efetividade humana. Isso não é um assunto da área do direito, não. Isso é da ciência de modo geral, né? E eu tenho uma pergunta aqui para retornar para você. Como é que fica, digamos assim, não o término, mas a modificação da vida de baladas, esportes e convívio da turma, dos amigos, com uma vida um pouco mais séria, não totalmente séria a ponto de acabar com a alegria, mas como é que fica essa modificação na cabeça do jovem que está entrando? Principalmente vocês que, infelizmente, pegaram 2 anos de fase escolar fechados dentro de casa na pandemia. Como é que está a cabecinha nesse momento?
Pois é, eu acho que muitos dos jovens que viveram esses tempos pandêmicos ficaram frustrados com o tempo perdido, tanto nas relações dentro da escola quanto fora. A partir do momento que pudemos novamente retornar ao convívio físico uns com os outros, já não tinha aqueles anos do ensino médio, as pessoas da minha idade já estavam no terceiro ano do ensino médio, e por causa disso, tudo passou muito rápido. Você pisca e já está na faculdade, existem novas preocupações, novos desafios, e a resposta que eu tenho para o seu questionamento é que é uma situação adversa e o jovem brasileiro, ele tem que encarar o desafio, ele tem que, talvez devagar e sempre, ir abrindo mão de algumas necessidades de ir para a festa, de curtir a juventude para pensar no seu futuro, porque você não sabe qual tipo de dificuldade você vai enfrentar. O Brasil, o mundo estão trazendo cotidianamente dificuldades novas que nunca foram vistas antes, e você tem que estar sempre com um pensamento criativo ativo, né? É o que eu penso. Muito bom. Que bom que ele Sabe tem essa que, cabecinha boa, né? Sabe que há algum tempo, eu não vou me lembrar aqui, 10 anos, sei lá, Alemanha, um país europeu, fez um ranqueamento dos executivos, portanto, gestores de empresas no mundo. E o executivo brasileiro foi catalogado à época como o melhor do mundo, frente a europeus, norte-americanos, asiáticos, olha, gestores asiáticos, porque era o único capaz de enfrentar 3 crises por dia, a da manhã, a da tarde e a da noite. A verdade é que nós, desafortunadamente, meu filho, passamos por um treinamento diário no Brasil de vários fatores que muitos países não enfrentam. Outros enfrentam coisas piores, mas não enfrentam. Então, por exemplo, o fator de insegurança pessoal e insegurança patrimonial, nós todos temos que enfrentar, infelizmente, no Brasil. Eu, por exemplo, passei a minha geração, já caminho para a fase final dela, com esse problema, nas ruas, em todo lugar. Não estou discutindo aqui os fatores causais disso, mas o fato é esse. E, no entanto, você sai do país, você está melhor preparado para enfrentar a insegurança pessoal, porque nada como o que a gente tem visto hoje em dia por aqui. É o meio limão transformado numa limonada, sabe? É muito dentro do que você falou. O jovem brasileiro é brasileiro antes de ser jovem. Então, não adianta muito ficar tentando reconstruir a roda, né? A roda está aí, está rodando, o mundo está rodando, tem que entrar nele e dar conta dele, né? A competição e vários fatores demandam isso. Então, mas eu acredito muito nessa juventude, acho que o Brasil é um país extraordinário hoje, por exemplo, em produção de tecnologia. Nós não somos importadores de tecnologia. Depois da ruptura da reserva de mercado na informática, o país explodiu em tecnologia, né? Eu tenho hoje em mãos aqui a tecnologia de ponta, esse tipo de equipamento, né? Que é chamada mobilidade restrita. Então, o que o europeu, norte-americano, asiático tem nas mãos, eu tenho aqui hoje produzido no país. Muita coisa aqui produzida, outras importadas, o componente, etc. Então, eu acho que dentro desse contexto, e ressalvadas aí as disparidades brasileiras, das dificuldades econômicas, sociais, nós ainda temos um país muito promissor para o jovem. Com certeza, não tem dúvidas. E eu acho que é isso, né? Eu acho que esse programa de hoje era mais mesmo algo mais introdutório, né? Falando um pouco mais das nossas expectativas. Já acabou. Dos nossos objetivos. E foi um papo muito bom. Eu agradeço muito a presença de vocês e eu peço, né, para quem está nos assistindo, para deixar nos comentários alguma sugestão, seguir a gente também no nosso Instagram, vai estar aí no link para vocês, curtir esse vídeo, se possível, e também acompanhar a divulgação dos próximos temas, né, os nossos próximos programas, que vai vir muita coisa legal por aí, né?
né? E eu preciso fechar dizendo que faltou champanhe para a gente fechar o primeiro Com vídeo certeza. do nosso podlaw.tv, mas não vai faltar depois daqui. Obrigado, Isabela. Obrigado, Obrigada. Lucas. Obrigado. Foi um prazer estar com ambos aqui e nesse momento histórico em que a gente, repito o que nós falamos lá no início, a gente realiza um sonho que era exatamente botar um canal de comunicação à disposição dos nossos amigos, Sim. das pessoas que pensam como a gente Uhum. e que talvez possam se somar a nós amanhã Com para a gente fazer certeza. disso aqui um grande grupo democrático. Espero os alunos, viu, os jovens, que a gente tem aqui a comunidade acadêmica. Ela é fundamental. 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 Os jovens, Os advogados júnior. os jovens advogados, Uhum. e aqueles também que têm os cabelos brancos que possam dar uma contribuição. Eu acho que a Com gente pode certeza. montar uma comunidade muito bacana aqui. Com certeza. Obrigado, Estão viu? todos convidados. Tá bom. Obrigada, gente. Tchau, tchau.